Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem entra, não sei que horário que você vai entrar, tudo bem? Então, vim aqui tirar suas dúvidas. Lembra que a gente combinou? Eu falei, vou deixar uma caixinha de pergunta aqui no Story e vou vir ao vivo à tarde para a gente estar tirando sua dúvida da micropigmentação. Micropigmentação capilar, sobrancelhas, olhos, lábios, sobrancelha efeito fio a fio, shadow, qualquer dúvida que você tiver. Digita sua dúvida aqui que eu vou estar respondendo para você. E muitas pessoas já deixaram as suas dúvidas lá na caixinha de pergunta. Eu trouxe aqui as perguntas e vou estar respondendo agora para você. E muita gente fala assim comigo, Marli, você só faz sobrancelha? Não, gente. Eu trabalho toda a área da micropigmentação. Sobrancelhas, olhos, lábios, capilar, camuflagem de estrias, estimulação capilar, estimulação de estrias, que a gente consegue revitalizar essa pele, estimular a pele para diminuir as estrias. Gente, é tanta coisa que eu às vezes até me perco. Por quê? Porque o profissional ele precisa ser completo. A gente entra na área e a gente precisa dominar a área toda para atender a todos os clientes. Porque o cliente ele vai te procurar, cada um tem uma necessidade. Eu não sei qual a necessidade do cliente que vai me procurar. Então eu preciso estar pronta. Essa vai para o meu aluno, tá? Você que está querendo entrar na micropigmentação ou você que já é da micropigmentação. Você precisa se capacitar, se especializar em toda a área, sim. Por quê? Porque um dia um cliente vai te procurar por uma técnica que talvez você ainda não atenda. Despigmentação, aqui a gente remove sobrancelhas, tatuagens. Hoje o mercado cresceu muito, então assim, tem muitos profissionais que estão atendendo e não estão capacitados para tal procedimento. Então, existem muitos maus procedimentos aí, sim, infelizmente. Então, você, micropigmentador, precisa estar habilitado a também corrigir sobrancelhas. Não somente fazer, mas corrigir. A gente entra para a área, a gente aprende a fazer as sobrancelhas, a corrigir as sobrancelhas, porque quando o cliente te procura, ele tem várias necessidades. Nós vamos ter um cliente que ele vai te procurar para fazer as sobrancelhas com uma pele íntegra, que ali você vai poder expressar o seu trabalho maravilhoso, mas vai ter um cliente que ele vai chegar com algum trabalho que a gente vai precisar de fazer alguma correção. Então, nós vamos precisar usar a nossa técnica de correção para limpar a área, para depois trabalhar. E para isso a gente tem a técnica de remoção ácida. Aqui também eu faço remoção a laser, mas de cursos eu tenho remoção ácida, neutralização, eu posto direto. O pessoal adora, ama. Hoje mesmo eu fiz uma neutralização de sobrancelha cinza aí que ficou show. A gente consegue recuperar essa sobrancelha de imediato, no mesmo instante o procedimento, a sobrancelha ela volta a ficar marrom. Como é que funciona isso? Gente, as sobrancelhas, em todas as tintas, na confecção das tintas, vai pigmento preto, pigmento vermelho, pigmento amarelo, para confeccionar um marrom. Na hora de degradar esse pigmento na pele, quando a pigmentação está saindo, desbotando, essa tinta ela não sai toda junta, como a gente colocou. Então ela começa a desprender da pele separadamente. Primeiro vai saindo a tonalidadezinha mais clara, que é o amarelo, depois o vermelho, depois o escuro, que é o preto, tá? Isso vai por ordem. E aí, o que acontece? Como vai saindo aos poucos, por isso que as sobrancelhas acinzentam. Acinzentam por quê? Porque a carga pigmentária maior ali naquele caso era o preto, tá? Quando é no caso de uma loirinha, ela vai ficar mais avermelhadinha. Por quê? A carga pigmentária maior ali era o vermelho. Então, esse é o porquê das sobrancelhas ficarem mais avermelhadinhas ou acinzentadas.
E a gente precisa saber corrigir isso do cliente. Quando o cliente chega com aquela sobrancelha acinzentadinha, a gente precisa saber corrigir essa sobrancelha. Por quê? Porque senão, se a gente for direto colocar a cor já escolhida para um novo procedimento, essa sobrancelha ela volta a acinzentar rapidamente, porque a memória da outra tinta está ali debaixo, então vai puxar. E a gente não corrigiu, não colocou ali, não aqueceu essa sobrancelha, não colocou ali aquela tinta que estava faltando. O que estava faltando? Como saiu o amarelo e o vermelho e ficou só o resquício do preto, então o que a gente precisa para compensar essa tonalidade que está faltando? Um concentrado de amarelo e vermelho, que é o laranja, essa mistura. Aí a gente vai lá e neutraliza essa sobrancelha, fazendo com que ela volte para o marrom. E aí a gente consegue um resultado imediato. Ela já vai ficando suavezinha, linda, pronta para receber uma nova tinta e da tonalidade linda que você escolheu para sua cliente. Então, gente, isso aí é uma dúvida muito grande dos profissionais, dos clientes. Tem pessoas que perguntam, mas por que acontece isso? Então, eu queria explicar isso para vocês. Outras pessoas perguntam, a micro causa alergia? Gente, na maioria das pessoas, não, tá? Não causa. Nós temos tipos de tintas, né? Eu falo tinta porque é o seguinte, tem gente que fala pigmento, tem gente que fala tinta. É errado falar tinta, é errado falar pigmento? Não, todos os dois são certos. Apesar de que pigmento é o pó que faz a tinta, tá? Então, pigmento é o pó. A tinta, o que acontece? Tem vários componentes. A gente trabalha, a gente tem condições de estar trabalhando com algumas possibilidades de tinta. As tintas orgânicas têm menos chances de dar alergia, menos probabilidades, porque vem dos componentes orgânicos, que é madeira, papel. Agora, o inorgânico que vem antigamente vinha dos seres vivos, hoje não mais, né? Hoje a gente não utiliza mais animais para fazer isso, mas vem das plantas. Então, pode ser que aconteça alguma alergia por isso, mas a gente tem essa possibilidade de fazer um teste alérgico nesses clientes antes de fazer a micropigmentação. A gente faz um teste alérgico. Como que funciona esse teste alérgico? A gente faz uma picadinha atrás da orelha, injetando a tinta, usando o anestésico, usando a vaselina, usando tudo que você vai utilizar no dia do procedimento para saber se isso vai causar um processo alérgico no cliente. O cliente espera 7 dias para o corpo reagir. Não reagiu é porque ele não é reagente mesmo e ele pode sim fazer a micropigmentação. Não vai acontecer problema nenhum. 7 dias é o período em que o organismo vai ter uma reação em caso tiver, tá? Então a gente pode fazer esse teste alérgico. Mas, Marli, em quais situações o cliente teria uma alergia? Olha, a gente tem que conversar antes com o cliente. Se é um cliente muito alérgico, por exemplo, eu tenho alergia a tudo, qualquer coisa. Eu como, me dá alergia. Eu passo um produto, me dá alergia. Eu uso um produto na pele, me dá alergia. Eu uso esmalte, me dá alergia. Eu tomo uma medicação, me dá alergia. Então, todos os produtos que esse cliente usa, ele dá alergia. Provavelmente ele vai ter alergia sim. Então, em determinados casos, nem compensa fazer o teste alérgico porque vai dar alergia. Agora, se tem alergia a algumas coisas, faz o teste alérgico e você vai saber se ele tem alergia a determinado produto, ao nosso componente da tinta, e você vai ficar seguro do que você vai estar trabalhando. Agora, não, eu tenho alergia só tipo 2 coisas. Eu tenho alergia a esmalte, eu tenho alergia a tinta de cabelo, eu tenho alergia a alguma coisa. Não, mas quase nada me dá alergia. Faça o teste, porque às vezes ela tem alergia ao determinado componente, mas não vai ter alergia à tinta.
Ah, Marli, eu tenho alergia a poeira, mofo. Não tem problema nenhum. Isso não vai interferir em nada, tá? Esse tipo de alergia não causa dano nenhum no processo da micropigmentação. O cliente vai poder fazer sua micro lindamente e não vai ter problema. Apesar de que, gente, nós todos estamos suscetíveis a desenvolver uma alergia em qualquer época do ano. Então, o cliente ele vai assinar um termo que ele se abdicou de fazer o teste. Quando ele não quer fazer o teste, ele quer direto fazer a micropigmentação. Do contrário, ele pode fazer um teste em qualquer situação, tá? Porque qualquer um de nós podemos desenvolver alergia. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu comecei a fazer tatuagem há uns 15 anos atrás. Fiz várias tatuagens, não tive alergia. Há uns 5 anos atrás eu fiz tatuagem e tive alergia. Por quê? Por causa de um período que eu estava fragilizada. Porque o organismo da gente, ele tem interferências. Se você está num período mais frágil, de uma baixa imunidade, isso interfere nas reações do seu corpo. Então, o seu corpo ele responde. Eu falo isso muito com as minhas clientes. Como a gente trabalha num ser humano, num ser vivo, a gente precisa da resposta que esse organismo vai dar pra gente. A mesma forma que você coloca essa tinta, esse pigmento num organismo e coloca no outro, vai trazer essa resposta pra gente de formas diferenciadas. Por quê? Porque é um ser vivo que tá ali. Então, uma pessoa ela não reage da mesma forma que a outra. Então, isso interfere como que essa pessoa está. Se essa pessoa tem uma inflamação no organismo dela, vai reagir de uma forma diferenciada. Isso interfere também em dor, em sangramento. Não é um procedimento que é para sangrar, mas se essa pessoa ela está com uma inflamação, uma infecção no organismo, geralmente esse procedimento ela está, com certeza o organismo dela está com uma retenção de líquido, ela vai inchar, ela vai sair um pouquinho mais de sangue. Então, assim, isso é só um exemplo de que o organismo responde, tá, gente? E isso vai responder também no processo cicatricial e no resultado. Então, isso pode resultar também numa alergia ou num mau resultado, tá? Porque o resultado final do procedimento, ele não está totalmente na resposta da mão do profissional. Porque nós fazemos o nosso trabalho da mesma forma em todas as pessoas, mas cada pessoa é única e o organismo dela reage de acordo com o que o corpo dela está naquele período. Por isso que é importante uma boa alimentação, é importante uma boa hidratação, porque isso responde tudo o que ela faz. Então, até numa micropigmentação. E é importante também a hidratação, o creme que ela vai estar usando. O creme, sim, é importante. Eu já vou até colocar um adendo aqui, porque me perguntaram se vaselina é bom para hidratar a micropigmentação. Porque, tipo assim, Marli, eu fiz em tal lugar e a pessoa me indicou passar vaselina na sobrancelha. Gente, por favor, né? Vaselina vai hidratar o quê? Vaselina vai só lubrificar. Pra que eu uso vaselina? Vaselina eu uso no procedimento para deslizar a agulha, para lubrificar essa pele, para facilitar o implante do pigmento. Para isso que serve a vaselina. Para o cliente levar para casa, para passar na pele, para hidratar, não vai servir de nada. Ao contrário, vai atrapalhar porque ele é tremendamente oleoso e ele vai fazer esse pigmento ficar dançando com dificuldade da fixação. Para, por exemplo, o microblading, a gente precisa de um pigmento de textura seca com propriedades e ativos que ajudem a prender essa tinta na pele, porque nós não estamos tratando simplesmente de uma microfissura. Nós estamos tratando de uma microfissura com uma tinta ali dentro. Então, nós precisamos
de um hidratante cicatrizante que prenda essa tinta e que segure ela para uma boa fixação, aliás, uma excelente fixação. Então é importantíssimo que você tenha em mãos um creme pós-micropigmentação de segurança, indicado pela profissional que você fez o procedimento. Aqui na clínica, a minha cliente, ela já sai com o creme dela pós, que eu tenho meu creme pós-micropigmentação, e eu tenho vários profissionais que também têm o creme de pós-micropigmentação, já saem com esse creme, porque isso é de extrema importância para o cuidado. É como você fazer uma cirurgia, uma plástica e não cuidar no pós, tá? O pós, ele depende totalmente o resultado depende totalmente do pós, do seu cuidado pós. Então é muito importante para que você cuide do pós, para que o resultado que você tenha seja satisfatório, para que você não responsabilize o profissional de um mau cuidado seu, tá? Além de você não molhar por 4 dias, igual eu, por exemplo, peço, não colocar as mãos sujas, não arrancar as casquinhas. Por que eu peço para não arrancar as casquinhas? Gente, é feio demais aquela casquinha caindo. Eu também acho. Porém, quando você arranca as casquinhas, você arranca tinta em excesso, porque não está na hora de você puxar aquilo dali. Aquilo ali tem um tempo de maturação, tem um tempo de cicatrização e tem um tempo de fixação. Então, se você acelera isso, se você arranca isso, você arrancou além do que devia. Aí vai dar falhas. Então, a gente precisa de esperar, tá? Esse processo ele é chato, mas é o processo para depois você ter um resultado ali na frente. Então, a gente tem que passar por isso. A gente tem que ter a paciência de esperar por esse processo para a gente conseguir um resultado ali na frente maravilhoso. Tem uma outra perguntinha aqui. Sou loira, tem uma tinta específica para mim? Porque eu já vi muitas loiras com sobrancelhas pretas e eu acho horroroso, a pessoa falou. Eu também acho horroroso loura com sobrancelha escura. E eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho sim tinta para você, lourinha, tá? Gente, nós temos que acompanhar a tonalidade do cliente. Se a cliente é loura, nós vamos fazer uma sobrancelha loura nela. Agora, eu vou explicar isso muito bem explicadinho aqui. O que acontece? Quando a gente faz uma sobrancelha microblading, por exemplo, que é um fio a fio, a gente acompanha a tonalidade do fio, tá? Se o cliente tem o pelo escuro, a gente tem que colocar na tonalidade do pelo. A gente não pode colocar na tonalidade do cabelo. Gente, olha aqui, eu sou morena, tá vendo? Olha aqui o tanto que eu sou morena. Eu vou puxar aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. Eu sou loura pintada, né, gente? Olha aqui, moreninha da Silva. Então, olha aí, loura. Pronto, sou loura. Não sei onde vocês viram que eu sou morena. Nada de morena, loura, né, gente? Loura. Então, aí não adianta eu querer ter uma sobrancelha loura, gente, que eu nunca vou ter uma sobrancelha loura, porque eu sou morena. Então, eu tenho raiz escura. A gente tem que respeitar essa raiz. Agora, uma pessoa que é loura, natureza loura, ela vai ter pelo claro. Eu tenho que colocar essa sobrancelha loura, porque senão vai ficar horrível. Eu já recebi cliente aqui, lourinha branca até daquelas assim que se tomar sol fica assim. E aí tá com uma sobrancelha preta no rosto. Gente, isso é uma maldade, não pode, isso é falta de conhecimento. A gente tem que colocar de acordo com a tonalidade do cliente. Agora, se você vai fazer uma técnica de shadow, a minha tá precisando até de retocar, e aí eu posso baixar um pouquinho a tonalidade da minha sobrancelha na técnica de sombra, na shadow. Por quê? Porque eu não estou construindo fios. Quando eu não estou construindo fios, eu não preciso acompanhar a tonalidade do pelo, porque eu estou fazendo um efeito de maquiagem. Quando eu estou colocando um efeito de maquiagem, eu posso baixar a tonalidade.
Porque não vai ficar feio, ao contrário, vai ficar lindo. Porque eu estou dando um glamour, eu estou maquiando a sobrancelha da cliente. É diferente de eu querer fazer um fio a fio de tonalidade diferente. Ela vai ficar com uma sobrancelha igual um leão dourado, com sobrancelha com pelo preto, com sobrancelha loura. Não vai ficar bonito, além de não realçar o trabalho. Então, quando a gente faz fio, a gente faz o fio na tonalidade do pelo. Quando a gente faz sombra, a gente pode alterar essa tonalidade. E quando a gente altera, coloca um tom abaixo, fica lindo, fica maravilhoso, fica glamuroso, tá? Isso fica muito bom. Então, é importantíssimo que a gente coloque a tonalidade correta da cliente. Por quê? Porque tonalidade é um fator de naturalidade. Não adianta eu fazer uns fios lindos, uma sobrancelha linda, um design lindo e não acertar na tonalidade, tá? Vai ficar feio o trabalho. O final do resultado não vai ficar bom. Então, é importantíssimo a gente acertar a tonalidade. É um dos erros que eu vejo muito. E esse aí é um detalhe até que eu pego muito no meu curso, ensinando a tonalidade para as alunas a trabalharem na tonalidade correta. Porque tonalidade é fator de naturalidade. A gente precisa. Aí tem uma outra pergunta aqui. A micro fica natural ou fica artificial? Gente, quem conhece meu trabalho sabe que o meu trabalho é natural. Por que tem que ficar natural? Porque você tem que olhar para a cliente, para sua amiga, para quem você está olhando e só perceber que ela está bonita. Você não tem que perceber que ela está com micropigmentação. Quando está desse jeito, está bonito. Se você bater de cara e ver que está com micro, não está bonito. Porque o trabalho tem que ser para te deixar mais bonita e não para te deixar com cara de micropigmentação. Se deixou com cara de micropigmentação, tem alguma coisa errada. A gente sempre tem que buscar o natural, porque o menos é mais. A gente tem que fazer aquele detalhe, aquela micro natural. Tem gente que fala assim, eu quero natural, fio a fio, porque o fio a fio é natural. Não, gente, até a shadow é natural. Depende como que se faz a técnica. Tudo é conhecimento de técnica, tá? A shadow, ela é natural, sim, muito natural, sutil, efeito pó de sombra. Tudo é sabendo fazer, tá? Eu particularmente amo, já falei aqui várias vezes pra vocês. Tem outra pergunta aqui, homens também fazem micropigmentação? Sim, e eu tenho técnica exclusiva para homem que eu desenvolvi. E fica super natural no meu feed, tem foto, tem vídeo, tem depoimento, fica lindo, 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 super natural, uma engenharia perfeita, específica para homem, porque sobrancelha de homem não é igual de mulher, não é confeccionada da mesma forma. Quando eu pergunto para vocês, gente, sobrancelha de homem é feita da mesma forma? Às vezes eu pergunto, faço uma enquetezinha no Stories, e aí algumas perguntas perguntam, é feita da mesma forma? Algumas pessoas respondem, é da mesma forma, outras respondem, não é da mesma forma. Depende. A implantação é da mesma forma. A engenharia é diferente. Porque nós somos humanos igual, né? Homem e mulher é humano igual. Então a implantação vai ser igual, apesar de que existem peles diferentes. Então nós vamos trabalhar em algumas peles diferentes, mas isso igual eu trabalho em determinada pele de mulher. E isso varia de pele para pele, não de homem para mulher. Agora, a engenharia é uma engenharia específica para homem, porque eu não vou fazer em homem uma sobrancelha delineada e como eu faço em mulher, arqueada. Então, o homem tem que ser sutil, tem que ser jogadinha, tem que ter aqueles pelinhos sujinhos aqui em volta, para ficar com aquela cara de homem, de baixo, né? Eu costumo brincar que homem, quando não tem sobrancelha, faz mais falta do que em mulher. Porque mulher, quando não tem sobrancelha, ela se maqueia, ela vai lá, ela camufla, ela passa uma sombra, ela passa um lápis, ela disfarça. E o homem, quando não tem sobrancelha, ele sai sem sobrancelha. E a sobrancelha, ela fala muito de nós. Então, faz falta. E a sobrancelha no homem, ela deixa ele mais másculo, deixa ele mais empoderado. Tipo, sou macho mesmo.
Então, assim, faz falta, faz muita falta. Se você é homem e tem sobrancelha falhada, vem cá, que eu vou fazer uma sobrancelha linda em você. Retocar em quanto tempo? Retocar, a gente retoca depois de 30 dias, entre 30 e 40 dias. Agora, eu não entendi, não sei qual foi a sua pergunta aí, se foi esse retoque ou se você referiu a retocar depois que faz, depois do primeiro dia, porque aí é retoque, tá? Tem muitas pessoas que confundem retoque com manutenção. Então eu vou explicar isso. Retoque é aquilo que você faz 30 dias após você ter feito a primeira vez. Você fez hoje, 30 dias você retoca. Isso é retoque. Aí depois, quanto tempo você vai fazer? Em torno de 1 ano. Aí isso não é retoque, tá, gente? Muita gente liga e fala, vamos fazer retoque. Isso não é retoque. Isso é manutenção. Nós vamos dar uma manutenção na micropigmentação, porque ela começa a ficar desbotada, ela começa a ficar sem cor, ela já perde a beleza. Então a gente precisa dar uma manutenção anual, em torno de 1 ano. É pessoal. Tem pessoas que menos um pouquinho, tem pessoas que mais um pouquinho, em torno disso. Ok? A microcapilar dura quanto tempo? É em torno de 2 a 5 anos. Você vai fazer uma manutenção nesse período, tá? Também é pessoal, para mais, para menos. Gente, não tem como a gente precisar um tempo. Por quê? Porque nós somos humanos. Então, como existe alimentação, existe fator solar, existe pele oleosa, existe várias coisas que fazem a pessoa perder menos tinta ou mais, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas em torno disso, tá? Tem pessoas que gostam dela muito marcadinha, então pode voltar aí 1 ano e meio, 1 ano, é pessoal, tá? Tem pessoas que gostam muito marcada, tem pessoas que gostam mais sutil. Quem gosta mais sutil vai demorar um pouco mais, porque ela vai, não é que ela perde toda, para ela sair toda vai demorar mais de 5 anos, mas para manter ela mais marcadinha, uma manutenção mais regular. Minha filha tem cicatriz na cabeça, na parte lateral, tem como solucionar com a microcapilar? Sim, a gente consegue disfarçar essa cicatriz com a microcapilar, porque a gente simula um folículo ali nascendo e tampando, né, meio que camuflando esse branco do couro cabeludo que fica ali na cicatriz. Então disfarça muito e fica muito legal. E isso melhora a autoestima, porque quando a pessoa tem algo que incomoda, tá ligado na autoestima. Então a gente vai dar uma camuflada, dar uma disfarçada, a pessoa já joga o cabelo assim e melhora demais. Mas marca uma avaliação que eu preciso de ver de perto o que é que está acontecendo para a gente ver melhor a indicação para ela, ok? Você faz também algum tratamento para estimulação capilar ou só micropigmentação? Faço estimulação capilar, tratamento, tenho excelentes resultados, tem aí no feed, corre aí que você vai achar. A gente estimula, tá? Aqui eu tenho um protocolo meu de estimulação capilar, com laser terapia, com microagulhamento, com um home care que a pessoa vai usar e a gente consegue um resultado muito bom. Mas o cliente ele tem que estar comprometido em usar, em fazer o protocolo direitinho, mas a gente consegue sim um resultado. E eu costumo, às vezes, em determinado caso, eu tenho que avaliar o cliente, mas em determinadas situações eu gosto muito de fazer uma junção da micropigmentação com a estimulação. E aí o resultado, a gente potencializa esse resultado, a gente consegue esse resultado rapidaço, porque rapidamente eu sumo com o couro cabeludo e estimulando para vir novos fios e fica sensacional. Eu tenho resultados aí no feed também. Pode procurar lá que você vai ver. Eu tenho certeza que você vai gostar. Cada dia mais eu tenho tido clientes assim super satisfeitos com os resultados. Gente, sempre maravilhoso estar aqui com vocês, tá? E deixa aí no comentário um tema que você gostaria que eu estivesse vindo aqui falar com vocês, que eu vou voltar mais vezes, estar esclarecendo, falando sobre outro tema, o que vocês querem saber, deixa aí nos comentários.
Tamo junto e vamos conversando mais. Tá bom? Beijo, beijo. Valeu. Até mais.